dia, feliz ano novo para você, amém? Vamos ficar em pé. Cadê o seu sorriso? Não vi ainda, você eu vi. Cadê o seu sorriso? Cadê o seu sorriso? Cadê? Deixa eu ver o seu sorriso. Cadê o seu sorriso? Tá ligado? Cadê o seu sorriso? Muito obrigado pelo seu sorriso, amém, glória a Deus. Agora ofereça esse sorriso para a pessoa que está do seu lado, diga feliz ano novo, cumprimenta essa pessoa querida, amada, especial. Eu quero cumprimentar você que está em casa, olha, parabéns, viu? Feliz ano novo, que Deus realize assim muitas coisas boas na sua vida, sonhos, projetos, aquelas lutas que você vem enfrentando, que você as vença em nome de Jesus. Você que está nos vendo pela televisão também, seja muito bem-vindo. Estamos aqui na rua 13 de maio, 2647, e convidamos você para cultuar conosco, num domingo, num sábado, 7 horas da noite, no domingo, 8h30 da manhã, 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite, você vai ser muito bem-vindo. E tem a terça nobre também, se você quer vir, terça-feira, 7 horas da noite, tá bom? Sejam bem-vindos, vamos glorificar ao Senhor Jesus. E as palmas. Seu filho amado pra perdoar, pra me salvar, na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, quero ver vocês. Em que declare eu enfrentarei, sem medo então. Terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. GC a igreja, porque Ele vive. Temor não há.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, ó Deus, nessa manhã. Oh Espírito Santo, como é bom entrarmos na tua presença com cânticos, com louvor, com ações de graça. Deus, nós te convidamos nesta manhã, vem, ó Deus, e participa e recebe desse culto que te oferecemos. Ó Pai, nós te louvamos porque estamos reunidos mais uma vez aqui, porque a tua misericórdia nos guardou e renovou a vida sobre nós. Obrigado porque o novo ano começou com grandes expectativas de coisas que o Senhor irá fazer na nossa vida e no meio da nossa igreja. Ó Pai, e nós queremos alinhar o nosso coração com o teu essa manhã. Ó Pai, queremos alinhar os nossos sonhos com os teus nessa manhã, os nossos projetos, as nossas expectativas daquilo que o Senhor fará na nossa vida, ó Pai, daquilo que nós faremos para o Senhor. Ó Deus, então nós começamos com esse culto, que é um culto ao Senhor e não a nós. Então recebe o nosso coração, recebe, ó Deus, as nossas palmas, recebe, ó Deus, a nossa adoração, as nossas palavras, ó Deus, a música que nós fazemos aqui, ó Pai. Tudo isso é para o Senhor, para que o Senhor seja adorado, para que o Senhor se sinta, ó Deus, tão amado pela tua igreja nessa manhã. Ó Pai, nós te adoramos e te convidamos mais uma vez. Vem, estabelece o teu trono aqui nesse lugar, assenta-te nele e recebe a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, podem se assentar. Vamos ao nosso VT de comunicações. Olá, o nosso VT informativo está no ar com notícias importantes para você. Então fique atento e veja o que está acontecendo em nossa igreja. No dia 31, último dia do ano, tivemos nosso culto de passagem de ano. Louvor, testemunho e palavra marcaram mais uma noite de adoração e agradecimento ao nosso Deus. E no dia 1º começamos o ano novo na presença do Senhor e na comunhão com os irmãos, numa tarde deliciosa na Avenida Fernando Correia da Costa. Você ainda não é batizado? Queremos então encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Procure nossa equipe de integração ou ligue no telefone da nossa igreja para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são de graça e você não pode ficar fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história a partir deste ano que se inicia. Por favor, passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue em nosso telefone. Estamos esperando por você. E termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 44 44. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês.
mais uma vez e compartilhar o que as crianças vão aprender hoje. Como a gente sempre fala, a mensagem ela não a mensagem bíblica ela não é para adultos, ela é para todas as idades. Então, o assunto que as crianças vão aprender hoje é um assunto que é maravilhoso para nós mesmos como adultos. Fala sobre a história de Raabe. Raabe era uma prostituta que se converteu. A situação é aquela de quando Josué vai lutar contra as cidades de Canaã para tomar posse. E 2 espias são enviados lá em Jericó. E ela morava lá em cima das muralhas. E esses 2 espias vão e ficam onde ela morava. Acredita-se que era uma hospedaria, por isso que eles vão e ficam ali como hóspedes, mas na realidade eles foram naquele lugar para espiar como que funcionava aquela cidade. Ela era conhecida como uma das cidades mais idólatras e imorais daquela época. E ela seria totalmente destruída por causa disso. Só que aquela mulher se converte. O que prova isso? Que você pode ter o pecado que for no passado, ou hoje no presente, você que está aqui até nos ouvindo, né? Você pode ser salvo, sua vida pode ser salva. De toda aquela cidade, quem foi salva foi ela e a família dela. Qual a diferença dela para os outros? Ela se converteu. Ela falou para os espias: eu creio que Deus deu essa cidade para vocês, para quem é do povo dele. E eu creio que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isso é uma confissão de fé. Ela professou a sua fé, por isso ela foi salva, ela e a família dela. E então ela esconde esses 2 espias e depois faz com que eles saiam por um lugar e deixa um fio vermelho para que mostre quando a cidade fosse destruída, ela seria poupada. E com isso, o mais incrível de tudo, ela entra para a genealogia de Jesus. O que é isso? Para a descendência de Jesus. Então, Jesus tem nos seus antecedentes uma prostituta. Olha que coisa mais linda. Isso é para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas pelo pecado delas. Você pode ter o pecado que for, se você confessar genuinamente no seu coração que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra, Ele é o seu Deus, você é perdoado e você pode entrar para a genealogia do Filho de Deus. Sabe lá o que é isso? Muito bom, não é? Essa missão secreta que esses 2 espias tiveram, incluiu Raabe, e foi feito um trabalho maravilhoso e, claro, a história bíblica conta que houve sucesso do povo de Deus. Muito bom, não é? A gente crê que Deus faz essas coisas quando a gente entrega a vida da gente para Ele. Vamos ficar em pé, nós vamos receber os nossos facilitadores, vamos orar com eles e vamos ler o versículo de hoje, todos juntos. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Josué 2:11c. Vamos orar? Pai querido, assim como Raabe, nós também cremos que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Mesmo que as situações sejam adversas na nossa vida, que nós não possamos explicar humanamente, logicamente, por que as coisas estão acontecendo. Cremos que o Senhor tem tudo nas mãos. Te glorificamos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, longanimidade, benignidade, ó Deus, pelo teu caráter, ó Pai. Como o Senhor é justo, ó Pai, como o Senhor é misericordioso, como que o Senhor pôde, assim, fazer com que uma mulher, mesmo sendo prostituta, pudesse entrar para a genealogia de Jesus? Ela é mencionada no livro de Hebreus, lá mais de 1000 anos praticamente, de diferença de quando aconteceu esse fato, ela é mencionada. Ó Deus, só o Senhor, para poder limpar
qualquer pecado e restaurar a vida de uma pessoa. Nós te glorificamos, ó Deus, por essa história maravilhosa que aconteceu há tanto tempo atrás e que inspira hoje as nossas vidas. Ó Deus, e eu sei que assim como uma mulher que tinha esse passado foi incluída numa missão secreta importantíssima para o reino de Deus, o Senhor também tem um plano para cada um de nós, que se nós tomarmos a atitude de Raabe, o Senhor também vai fazer grandes coisas através de nós. Nós colocamos as nossas vidas, as vidas dos nossos facilitadores, dos pais, de cada membro da nossa igreja, para que o Senhor possa realizar esse plano maravilhoso, esse projeto grandioso na vida de cada um. Nós queremos isso, pedimos que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os nossos pré-adolescentes. Primeiro os pré-adolescentes, depois as crianças. Olha só que beleza essa garotada, que beleza, hein, gente? Cada um mais lindo que o outro, cada um mais esperto que o outro, cada um mais inteligente que o outro, que coisa. Uma salva de palmas para a nossa gurizada. Amém. A igreja pode assentar-se. Ok, olha só. Aquela ali está com um laço maior que ela, ó. Que coisa linda, hein? Ok. Eu queria conhecer você, que é nosso convidado, você que não é membro da nossa igreja e está conosco hoje. Queria dizer que, sinceramente, olha, isso não é protocolo, isso não é mera repetição. Nós nos alegramos de verdade com a sua participação conosco do culto desta manhã. E para a gente poder ver você, ia pedir que você ficasse em pé só um instantezinho. Você que é nosso convidado, fique em pé para a gente ver você e cumprimentá-lo então. Temos... Olha lá, uma salva de palmas lá atrás, vamos cuidar dele, aqui na frente, gente. Olha aqui, isso, meus irmãos, aqui, isso, temos aqui também? Olha só, sejam muito bem-vindos, viu? É uma alegria muito, muito grande. Sinta-se em casa, fique à vontade, essa é a casa do nosso papai. Uma honra para nós você ter escolhido esse lugar para celebrar a Deus juntamente conosco, tá bom? Amém. Nós, enquanto cantarmos, vamos chamar as pessoas que irão ministrar a ceia do Senhor para virem à plataforma, e o Yuri estará ali fazendo o processo de entrega dos elementos. Isso, quem vai participar da ceia pode subir então. Vou dizer quem é que participa da ceia. Primeiro, a Bíblia institui duas ordenanças, duas alianças, que são o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é o ato público de compromisso que alguém tem com o Senhor Jesus. Assim como você, como pai de família, acharia muito estranho alguém namorar a sua filha, e namorar, não falar em noivado, e não fala, e não fala em casamento, você fala, peraí, vai sair casamento ou não vai? O natural, depois do conhecimento, do afeto, o compromisso. Então o batismo é um ato simbólico do compromisso daqueles que entenderam que foram perdoados, que foram salvos, transformados, gerados de novo, justificados em Deus para uma nova vida. Então não tem vergonha de dizer, eu pertenço a Cristo, e eu vou dar a minha vida por Cristo. O batismo é um ato público para declarar comprometimento com o Senhor Jesus, com a igreja e com um testemunho favorável para o mundo crer em Jesus. A segunda ordenança é a ceia do Senhor, um ato memorial
para olharmos para trás, nos lembrarmos de que Deus nos amou em Cristo, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele mesmo disse que através do derramamento do seu sangue, Ele nos reconciliou com o Pai Celestial. Então, a ceia e o batismo são duas ordenanças muito importantes para serem cumpridas. A ceia é a ceia do Senhor, e é muito importante você saber que não é a ceia da Igreja Batista. Assim como a salvação não é da Igreja Batista, a ceia não é da Igreja Batista, a ceia é do Senhor. Portanto, são convidados para participarem da ceia os que são do Senhor, e que professaram a sua fé, batizaram-se dando prova, sinal de que estão comprometidos com Cristo. Se você está nessas condições, seja muito bem-vindo. Se você faz parte de uma outra comunidade de fé, uma outra igreja evangélica, está em plena comunhão com o Senhor, com a sua liderança, seja muito bem-vindo para participar da ceia conosco. Essa galera que está aqui, que vão ministrar os alimentos, eles não têm o direito nem o dever de avaliar se você pode ou não pode participar da ceia. Vamos supor que entre um mendigo da rua e peça os elementos, nenhum deles vai retirar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o exame é pessoal. Cada pessoa vai examinar se deve ou não deve participar da ceia, e então deve fazê-lo. Fique à vontade, participe conosco, será uma grande alegria. Os irmãos vão ministrar os elementos e nós vamos cantando. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Teus olhos, sempre atentos, permanecem em nós, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
impossível acontecer. Deus de aliança, perguntar, alguém que quer participar da ceia não recebeu os elementos? Por favor, fique em pé onde você estiver, para que assim nós possamos vê-lo e atendê-lo. Alguém que vai participar não recebeu? Deixa eu ver aqui. Ok, todos nós estamos recebendo. O apóstolo Paulo, no texto que escreve pelo Espírito de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até 28, diz o seguinte sobre a ceia do Senhor: o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é partido em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, portanto, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Está aí, a ceia está nos dando a oportunidade de adorar a Deus pelo amor com que nos amou, a Cristo pela entrega que fez, e ao Espírito Santo porque sensibilizou o nosso coração para entendermos o nosso pecado e a graça de Deus. Assim nós participamos da ceia. Fiquemos em pé. Obrigado. Temos aqui então nas nossas mãos um pequeno pedaço de pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi ferido na cruz em nosso lugar. O pecado que era meu, o Senhor pagou lá na cruz, o seu também. E a Bíblia tem uma expressão muito linda dizendo que ele cravou na cruz aquela cédula que havia sido escrita contra nós. Você já imaginou um apontamento fidedigno, absolutamente fiel dos meus erros? Cravado na cruz, e ali Cristo morreu a minha morte para o pecado. Ali eu fui declarado justo sem ser, mas com base na justiça de Deus em Cristo. E a Bíblia agora afirma: eu sou justiça de Deus. Você é justiça de Deus, porque você foi declarado por Jesus. Você é totalmente justo. Em memória de Jesus, participe. Jesus disse que o sangue dele era o sangue da nova aliança, o novo acordo entre Deus e os homens. Para que houvesse remissão de pecado, tinha que haver derramamento de sangue. E o Antigo Testamento prototipou na história, sacrificando os animais, o cordeiro, para mostrar a Deus que o homem precisava de perdão, e que no derramamento do sangue do cordeiro, então, houvesse disposição perdoadora em Deus. João Batista, o maior de todos os profetas, disse, apontando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. E então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em memória dele, participe. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo sangue derramado na cruz. O sangue que nos aproxima do Senhor, que lava as nossas vestes, que lava o nosso coração. E Deus, nessa manhã nós nos lembramos de que não é pela nossa justiça, não são pelos nossos atos corretos, nem pela religião, nem por esse templo, nem por essa plataforma que nós nos aproximamos do Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele, e só Ele, é que é o mediador entre Deus e os homens. Obrigado por Jesus, ó Deus. Nós podemos te agradecer pela vida, nós podemos te agradecer pela família, pelo corpo de Cristo, mas nessa manhã, ó Deus, acima de todas as coisas, nós te agradecemos por Cristo, porque o Santo morreu pelos pecadores, e isso possibilitou que nós estivéssemos aqui hoje. Pai, renova sobre nós a tua bênção, o teu perdão, e nós renovamos, ó Deus, a nossa aliança com o Senhor, de amarmos o Senhor, de servirmos a Ti de todo o nosso coração, ó Deus, de entregarmos a nossa vida diariamente pelo Senhor, e vivermos a nossa vida diariamente pelo Senhor. É isso que nós fazemos nessa manhã. Este é o significado de tudo. Nós pertencemos ao Senhor, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, passe o cálice para a pessoa que está à sua direita, na extremidade da fileira, e os nossos irmãos irão recolher. Vou pedir que vocês se assentem também agora, e enquanto nós cantamos, nós vamos fazer duas coisas. Nós dedicaremos ao Senhor as contribuições de dízimos e de ofertas. A nossa igreja é muito comprometida com missões, ainda não é totalmente comprometida com missões, mas a minha oração constante é para que todos os membros da igreja, sem exceção, sejam comprometidos com a OMF, Oferta Missionária de Fé. Não importa o valor, porque Deus pesa o seu coração, mas a fidelidade. Queremos ampliar em muita obra missionária, há muita necessidade, e o dinheiro de Deus está comigo, está com você. Então vamos trazer dízimos e as ofertas. E quando você vier, se você ainda não pegou, pegue essa folha, esse folder, e aqui nós temos os alvos que nós declaramos diante de Deus como igreja, para que você e eu juntos, como comunidade de fé, persigamos durante esse ano 2014. Há um espaço aqui para você levar para casa e fazer as suas próprias anotações também, e buscar alvos em Deus. Então vamos cantar, vamos ofertar, e aqui na plataforma você pega o seu folder.
nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, adoro o Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, Jesus, em verdade nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso decai, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei, pra te adorar. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o teu amor. As suas palmas, as nossas palmas adoram ao Senhor, ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, digno da minha e da sua adoração nessa manhã. Oh, Ele há de vir um dia nos buscar. Jesus, não há outro como tu. Graças a Deus. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor por esse primeiro domingo do ano. Que bom que você separou o primeiro domingo do ano para estar na presença de Deus. Amados, antes de pregar, eu gostaria de fazer um comentário aqui com os irmãos. Na verdade não é um comentário, é um anúncio. O Gessé ali, bota uma luz no Gessé ali, por favor. Aê, o Gessé ali, o baterista que está guardado, né? Ele é tão famoso que ele tem que ficar ali atrás daquele negócio para ninguém assediar ele, né? Mas o Gessé, junto com o Daniel, fique de pé aí, Daniel, por favor. Eles fazem um trabalho, dá uma geral assim, dá um 360 graus aí para todo mundo conhecer o Daniel. Glória a Deus. Gessé e Daniel. Gessé é um supervisor de célula, abençoado, multiplicador.
ele e a sua esposa Karine. Ele é professor de educação física, trabalha praticamente numa coordenação de uma escola e também trabalha lá no projeto ID, né? O Daniel trabalha na logística do Comper, vive viajando aí para cima e para baixo, é um dos homens de confiança lá do Beto do Comper. E eu digo isso porque às vezes parece que quem está falando alguma coisa está pedindo alguém para ajudar os irmãos a botar arroz e feijão dentro de casa, mas não é isso. Eles juntos, eles têm um projeto chamado Alpha MCs, que é um projeto com rap, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na nossa igreja. Perceba, eles são frutíferos profissionalmente, eles são abençoados e abençoadores dentro de sua casa. O Daniel é casado com a Flávia, líder de célula abençoado. Há 15 dias atrás fomos na multiplicação de célula dele. E eles são abençoados no seu ministério, abençoados em sua família, abençoados profissionalmente. E com tudo isso, com toda a correria deles, ainda arrumam tempo para poder fazer o trabalho deles em vários lugares, escolas, eventos na cidade. Tem feito bastante eventos junto à Secretaria Municipal de Cultura, levando a palavra de Deus através do rap. Então pode ser que você não tenha o rap, o seu estilo de música preferido. Eu também não tenho, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de ouvir música clássica, jazz, mas o rap não é meu estilo de música preferido. Mas quando o rap tem uma letra que é realmente uma letra forte, uma letra de Deus, e o rap, ele faz exatamente a força dele está na letra, né? Porque rap, inclusive, significa rhythm and poesia, ritmo e poesia. Por isso que é uma palavra cantada em cima de batida rítmica. Mas uma coisa que me impressionou, em primeiro lugar, além da vida desses irmãos, é o conteúdo do CD que eles gravaram. E embora você, quando compre o CD, venha junto um LP lindão, né? Que dá até para decorar. Mas aqui dentro está o CD. E você pode comprar um CD, amados. Eu já ouvi esse CD umas 15 vezes. Sem dúvida nenhuma, foi o CD que eu mais ouvi esse ano. Foi lançado agora no final do ano, mas eu já ouvi, botei no meu carro e eu não consegui tirar do meu carro. Tem duas músicas aqui, uma que fala sobre o Espírito Santo, que é como se fosse o Espírito Santo falando para você como é que ele se sente no dia a dia. Uma letra muito criativa, muito linda. E também a música número 8, que conta a história de duas pessoas, duas histórias e uma graça. Conta a história de um menino nascido num lugar muito rico, de uma família muito rica, e de uma menina nascida numa situação de pobreza, de extrema pobreza. E como é que Deus entra na vida do rico e Deus entra na vida do pobre. É uma coisa maravilhosa. Sabe aquelas músicas que tocam em algumas lojas que a gente vai, tipo M. Officer, algumas outras lojas assim, que fica tocando um rapzinho baixinho, mais fazendo fundo musical, alguma coisa. Esse é o estilo de música, não é aquele rap que você vê os bandidos ouvindo na rua. Não é rap de bandido, é letra de primeira qualidade, amados. Uma produção musical. Os irmãos sabem que eu sou músico, né? Já gravei 8 álbuns. Eu sei o que é uma música bem feita e o que é um CD bem produzido. Então eu quero recomendar esse trabalho para os irmãos. É apenas R$15. No dia que eles fizeram o lançamento aqui, faltou. Eles trouxeram 30 e acabou tudo rapidinho. É um excelente presente. Você não precisa ser jovem para ouvir, não, porque a letra é maravilhosa. São 12 faixas, 13 faixas. São 13 pregações. É impressionante, irmão. Se você levar, ouvir e não gostar, achar que jogou seu dinheiro fora, eu devolvo seu dinheiro, porque é algo realmente que eu quero recomendar. Se fosse só um CD bem gravado com músicas maravilhosas, eu já iria recomendar, mas eu recomendo esse CD porque por trás desse CD tem 2 vidas comprometidas, e junto com todos eles tem a galera aqui do Atitude que participou da gravação, da produção e tal. Então realmente é um trabalho que eu quero recomendar a vocês. E às vezes a gente recomenda algumas coisas para alguns jovens e parece que quem tem 40, 50 anos não gosta de ouvir música boa, né? Então, para quem quer ouvir música boa, aqui está. De repente você diz, poxa, você pensa como eu, né? As melhores músicas foram as músicas da década 70 e 80, né? Quando tinha bons compositores, né? Vinícius, Toquinho Vinícius, Tom Jobim, as músicas bonitas, românticas, muita poesia. Mas hoje, nessa geração, tem muita gente fazendo músicas bonitas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então ouça, que eu tenho certeza que teu ouvido não será ferido com esse tipo de rap que tem nesse CD. É uma coisa muito linda que eu daria um CD desse de presente para qualquer produtor musical. O produtor musical do Roberto Carlos, se ele conhecesse ele hoje, eu daria um CD desse sem passar por nenhum constrangimento. Ele me ligar, rapaz, mas que porcaria de CD aquele que você me deu, coisa mal gravada. É coisa fina, irmãos. E só trouxe 30, né? Só trouxe 30. Então ali fora você querendo comprar,
é apenas R$15, você vai abençoar a vida de quem for ganhar esse presente em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos aqui pegaram esse papelzinho, irmãos? Quantos pegaram? Levante a sua mão. Isso, poucos pegaram. Eu gostaria de te dar a oportunidade de pegar novamente esse papel. Queria que todos pegassem para poder levar para casa. Por gentileza, saia do seu lugar. Você pode pegar aqui, você pode pegar ali e pegar lá. Queria que todos vocês pegassem, porque a palavra que eu vou dar hoje tem tudo a ver com esse nosso planejamento. Você que não é membro da igreja, visitante, pode pegar. É para todo mundo, ok? Maravilha. Glórias a Deus. Alvos para cada célula, né? Ali está alvo para cada célula. Mas veja bem, quando você abre aqui, no que seria a página 3, meus alvos para, então tem aqui minha vida pessoal, minha vida familiar, minha célula e meu discipulado. Por quê? Embora nós tenhamos esse alvo para todas as células, a nossa vida, a nossa igreja não é formada por células, é formada por pessoas, amém? E nós amamos células não é porque nós temos obsessão por células, é porque nós amamos as vidas. E a célula é uma ferramenta de Deus para que as vidas sejam cuidadas, sejam abençoadas. E o discipulado é uma ferramenta de Deus para pastorearmos vidas. Então o discipulado em si, ele não tem nenhum valor para nós, se não for as vidas. A célula em si, irmãos, é apenas uma estratégia. A célula não tem valor. Jesus não morreu pelas células, Jesus morreu pelas vidas. Agora, para cuidarmos melhor dessas vidas que o Senhor Jesus salvou, é que nós trabalhamos em célula. Mas nós vemos aqui a minha vida pessoal, alguns alvos que você vai estabelecer. Nós recebemos da parte do Senhor uma palavra no final do ano de 2012, de que esse ano seria 2013 seria um ano que Deus iria nos surpreender, e o Senhor nos surpreendeu. Nesse ano nós estamos caminhando, a Rede Jovem principalmente, a Rede Uni, nós estamos caminhando 2014 tudo em dobro da minha vida para com o Senhor, o dobro de oração, o dobro de leitura da Bíblia, o dobro de consagração, o dobro de visita, o dobro de empenho. Amados, e nós sabemos que aquele que vai semear em dobro, ele vai colher em dobro, porque você colhe na medida em que você semeia. E nós temos certeza que se nós semearmos em dobro, rompermos os nossos limites, o Senhor também vai dar para nós uma colheita além dos limites. Nós cremos nisso. Portanto, geralmente nós falamos sobre aquilo que vai potencializar as nossas oportunidades, a nossa colheita, o que vai ampliar os nossos horizontes. Nós falamos muito sobre isso, mas nós esquecemos de algumas coisas que nos impedem de vivermos e desfrutarmos aquilo que Deus tem para nós. E isso me chamou a atenção. Eu terminei de escrever um livro, e é um livro escrito para os universitários, é uma ferramenta, uma estratégia que Deus nos deu para entrarmos dentro das universidades, para darmos palestras e lá cadastrarmos os jovens que participarem das palestras e começarmos a convidar esses jovens para virem à igreja. E o nome do livro é 5 degraus para o sucesso profissional. Então falo sobre a importância do autoconhecimento, da empatia, da comunicação pessoal, verbal e não verbal, da aparência, apresentação pessoal e também um pouco de nobreza, falando sobre etiqueta e algumas coisas, tudo de uma maneira muito básica, mas para ensinar esse jovem como ele deve se preparar para entrar no mercado de trabalho. E tudo isso são ferramentas que vão abrir o mercado de trabalho para esse jovem. Mas como servo de Deus, nós sempre lemos na Bíblia e sabemos o que nós temos que fazer para alcançar as promessas de Deus para nós. Mas esse texto que nós vamos ler nesta manhã explica a razão pela qual muitos de nós não desfrutamos aquilo que Deus tem para nós. Então nós vamos estudar nesta manhã quais são os 5 empecilhos para a nossa conquista. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10.
E você vai perceber mais uma vez que Salomão não estava equivocado quando escreveu no livro de Eclesiastes que não há nada novo debaixo do céu. Todas as coisas que estão acontecendo hoje já aconteceu algum dia antes e vai tornar a acontecer. Um dia desse eu estava no Facebook vendo as fotos dos amigos meus, uma foto tirada em 1974, e eles estavam usando as mesmas roupas que hoje é moda. A mesma roupa que são moda hoje, ela já foi moda em 1974. O mesmo estilo de calça, camisa xadrez, apertadinha assim do lado, com a manguinha curtinha, é a mesma roupa. Se pegasse aquela foto e retocasse ela todinha, ia parecer que tirou a foto ontem, o mesmo estilo, até o corte de cabelo. Engraçado que tinha até um emo, sabe, que as meninas de cabelinho curtinho, com a franjinha assim do lado, em 1974 já tinha emo. Então, tudo que está acontecendo agora é uma versão renovada daquilo que já aconteceu. E nós vamos ver aqui também que 1 Coríntios capítulo 10 está falando de coisas que o povo de Israel viveu. Aqui novamente o apóstolo Paulo estava avisando o povo, e hoje novamente nós estamos experimentando isso. Mas são áreas que nós precisamos desenvolver cuidados para que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados igualmente, todos comeram o mesmo alimento igualmente e beberam a mesma bebida igualmente, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados. Coisa impressionante, irmãos, como é que todos nós, tanto os que vencem como os que não vencem, todos eles têm a mesma oportunidade de vencer. Vai muito da nossa disposição, do nosso posicionamento, da maneira como nós encaramos os desafios e as oposições que vêm contra nós. Às vezes nós falamos, mas por que fulano de tal se afastou da igreja? Irmãos, eu não sei. Ele ouviu a mesma palavra que aquele que permaneceu. Por que fulano de tal se divorciou? Eu não sei. Quem pregou e ministrou a palavra no casamento dele, às vezes foi a mesma palavra que foi ministrada em outros casamentos. Irmãos, todos têm a mesma oportunidade. Vivemos uma situação no Brasil em que o rapaz da classe média e da classe baixa, ele tem a mesma oportunidade. Através da internet, ele pode ter aulas legendadas da Universidade de Harvard, ele tem a mesma oportunidade. Ele não precisa ter $100 mil para pagar por ano para estudar em Harvard. Ele na internet, ele tem aluno dos mesmos professores que dão aula lá. Hoje ele pode entrar numa livraria e comprar qualquer livro. Se ele não tem dinheiro, ele vai no sebo. Se ele não tem dinheiro para ir no sebo, ele tem um computador para baixar em PDF um livro cujo autor foi um professor numa grande universidade. Então as pessoas têm oportunidades. Mas quando nós não queremos fazer, quem quer fazer alguma coisa, encontra motivação em tudo. Quem não quer fazer, qualquer coisa é uma desculpa. Então nós precisamos entender que todos tiveram a mesma oportunidade. O texto aqui começa dizendo, todos eles atravessaram o mar juntos. Todos comeram o mesmo alimento, todos beberam o mesmo alimento, todos foram batizados da mesma maneira. Agora, existe uma razão pela qual Deus não se agradou da maioria deles, irmãos. Isso aqui me traz dois alertas. Dois alertas. Primeiro, que eu não posso seguir a maioria, porque Deus também despreza a maioria. Algumas pessoas dizem a voz do povo e a voz de Deus. Nem sempre. Mas pastor, está todo mundo dizendo, irmãos, o negócio de todo mundo dizendo, isso para mim não afirma que há a vontade de Deus no que todo mundo está dizendo, porque nós vemos aqui, Deus não se agradou da maioria deles. Então você fazer o que a maioria está fazendo, você vai conquistar o que a maioria está conquistando. Se você fizer o que poucos estão fazendo, você vai chegar a um nível onde poucos conseguem chegar. A maioria não pode ser a sua referência. A sua referência tem que ser a palavra de Deus, a promessa de Deus e onde você crê que Deus pode te levar. Então a coisa já começa por aí. Mas quais foram então os empecilhos? Primeiro empecilho, versículo 6. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que nós não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Diga, cobiça. Cobiça, amada. Cobiça, ela é fruto
de uma falta de contentamento. Você não está feliz com aquilo que você tem. Você está numa casa, mas quer a casa do outro. Você tem um carro, mas quer o carro do outro. Você quer o corpo do outro. Você quer o cabelo do outro. Ainda bem que para mim ninguém vai cobiçar nada do meu cabelo, né? Então, amado, a pessoa sempre quer aquilo que é do outro e fica naquela insatisfação. Então a cobiça, ela nada mais é do que uma manifestação da inveja, que é um pecado terrível, que faz você sofrer, faz você achar que Deus te deve alguma coisa, que o invejoso, ele tem sempre essa sensação de que Deus está devendo alguma coisa para ele, mas na verdade Deus não está te devendo coisa alguma. O invejoso tem a sensação de que todo mundo é mais abençoado que ele. Amado, nada é pior do que a inveja. O sentimento de inveja diminui a pessoa, torna um grande ser humano um verme, porque ele acha que todo mundo é melhor que ele. Ele acha que todo mundo tem aquilo que é dele e que ele que é o merecedor. Então a cobiça faz isso. Um pior exemplo que nós temos de cobiça na Bíblia é aquela história que está em Josué capítulo 5, de Acã, quando Deus fala para Moisés, para Josué, para falar: olha, diga ao povo para eles não tocarem em nada, não levar nada, tem que tacar fogo em tudo, tem que destruir tudo. Mas aí Acã, passando em um lugar, ele vê ali uma taça babilônica, bonita, uma capa e umas taças de ouro. Ele cobiçou, e ao invés de ele falar: não, isso aqui tem que ser destruído porque Deus mandou destruir, ele cobiçou, pegou a taça, pegou a capa e levou para a casa dele. O povo venceu Jericó, derrubou muralha, venceu um exército. Depois eles foram lutar contra uma cidadezinha pequenininha. E o que os estrategistas falaram? Nem precisa levar muita gente. Se nós trituramos Jericó, que é uma cidade fortalecida, a cidade de Ai, como diz o outro, é merreca. Vamos lá vencer. E eles foram envergonhados. Muitos morreram e outros foram postos para correr. E Josué então foi questionar a Deus: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não prometeu a nós isso, isso e aquilo? E Deus falou: mas o teu povo tocou nas coisas proibidas. Josué convocou todo o povo e disse: porventura há alguém no meio de vocês que pegou alguma coisa? E aí o Espírito de Deus começou a fazer um sorteio. Falou: da tribo de fulano, venha um aqui. Aí veio. Dentro dessa tribo, qual é o clã? Aí chamou o clã. Dentro desse clã, qual é a família? Foi lá, e era a família de quem? De Acã. E Josué falou: Acã, jure pelo nome do Senhor, que é verdade o que você está falando. Sim, é verdade. Eu peguei umas taças e peguei uma capa babilônica. E mandou alguém lá na casa dele, vai lá no acampamento dele e vê se realmente está lá. Aí cavaram e ele tinha escondido. Traga para cá. No momento em que ele pegou isso, amado, a família dele foi destruída. Ele e a família dele. A cobiça não traz consequências apenas para você, traz consequências para a sua família, traz desestabilidade, porque uma pessoa que ela cobiça, uma pessoa cobiçosa, ela quer o objeto do seu desejo, custe o que custar. Isso sacrifica a família, sacrifica a saúde, sacrifica o bem-estar da família. A cobiça é uma coisa terrível, mas amados, quantos até hoje não são escravos da cobiça, não querem os bens materiais, custe o que custar, na base do sacrifício, da falta de saúde, da humilhação, da desestabilidade emocional dentro de casa, e isso nos impede. Então nós vemos aqui a primeira coisa, primeiro impedimento na sua caminhada para a conquista daquilo que Deus tem para você é a cobiça. A segunda é a idolatria. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Aqui nós vemos dois entendimentos sobre a idolatria. Em primeiro lugar, que principalmente os evangélicos confundem ídolo com imagem. E ele acha que ele não é idólatra porque ele não tem nenhuma imagem na casa dele. Uma imagem é uma coisa, um ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. Muitas pessoas não vieram à igreja hoje porque entre eles e Deus tem uma cama, e ele prefere a cama. Muitos passam por dificuldades financeiras porque têm dificuldade de ofertar e dizimar, porque entre eles e Deus está o dinheiro. O dinheiro determina o limite do exercício de fé dele. Muitas pessoas, o seu ídolo é o seu próprio filho. Enquanto o filho está na igreja, ele está na igreja. O filho sai, ele sai. Aí o filho está mal espiritualmente, ele bota a culpa nos pastores. Aí depois o filho volta para a igreja, ele volta de novo. Entre ele e Deus tem um filho. Outros é o casamento. O primeiro conceito de idolatria é aquilo que está entre você e Deus.
O que está entre você e Deus? O que te tira da presença de Deus? Um ídolo não vai te dar coisa alguma, mas o Senhor pode te dar todas as coisas. O segundo conceito que vemos aqui da idolatria, a manifestação, o povo assentou-se para comer e beber. Todas as festas idólatras, desde aquela época até os dias de hoje, nós sabemos que no Brasil existem muitas festas para ídolos. Todas as festas são cheias de comida e bebida, e naquela época também. Agora, além da comida e bebida oferecidas a esses deuses, nós vemos que o próprio ato da pessoa comer e beber demais já é também um outro tipo de idolatria, que daí vem o termo bacanal, que é do deus Baco, que era o deus do vinho, onde as pessoas se reuniam. Eles não se reuniam só para tomar vinho, eles tomavam vinho e comiam. Era uma festa para a glutonaria. Então nós precisamos, amados, perceber quais são as atitudes que nós estamos tomando na nossa vida, nos afastando de Deus. Muitas vezes a comida e a bebida tem sido um ídolo para nós. Experimente chamar uma pessoa para orar e veja quantos vão. Experimente chamar as pessoas para um churrasco e veja quantos vão. Experimente chamar as pessoas para orar de graça, poucos vão. Experimente chamar pessoas para comer, ainda que eles tenham que pagar alguma coisa. A chance de sucesso é maior. Não é que todo churrasco é uma idolatria. Você precisa entender qual é o valor que você dá às coisas de Deus e qual é o valor que você dá para as coisas que alimentam a sua carne. Porque algumas pessoas não têm problemas com a imoralidade sexual, mas muitas pessoas têm problema com o apetite. Nós vemos aí uma geração se distanciando de Deus e com problemas sérios na sua área nutricional. Então nós precisamos nos voltar para Deus e entender que o nosso alimento também é uma coisa espiritual. A nossa dieta manifesta também, pode manifestar a nossa espiritualidade, porque manifesta o domínio próprio. Sobre isso, eu vou dizer em outro momento. Versículo 8 é o terceiro impedimento. Primeiro é a cobiça, segundo a idolatria, terceira a imoralidade. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Diga consequência. Então nós vemos que a imoralidade tem a sua consequência. Quantos casamentos já não foram destruídos por causa da imoralidade? Como pastor de jovens, quando eu sou procurado por algum jovem que está tendo problema com pornografia, eu já digo para ele sobre a dificuldade que ele pode ter no casamento dele. De ejaculação precoce, impotência e várias outras coisas, que é fruto de uma vida de imoralidade, uma vida de pornografia. Além da tendência que ele vai ter de não se satisfazer sexualmente com a sua esposa, porque a mente dele está acostumado sempre a ver várias mulheres para se satisfazer. Isso é uma porta que ele abre na vida dele, para o inimigo entrar e trazer sérios prejuízos. Nós vemos aqui que a imoralidade traz as consequências. Por que será, irmãos, que em um só dia morrem 23 mil soldados? Isso indica que Deus leva a questão da imoralidade muito a sério. A imoralidade no comportamento, a imoralidade na televisão. Hoje nós vamos assistindo algumas coisas e de repente a gente está assistindo um programa de humor. É só humor, é um programa feito para a família. Mas de uma hora para outra, amado, surge ali um palavrão. Nós que temos TV a TV a cabo não respeita esse negócio de horário nobre, horário de família. Na TV a cabo você está assistindo ali 2 horas da tarde, de um dia de sábado, uma comédia, alguma coisa engraçada, daqui a pouco o casal começa a tirar roupa e começa a se pegar, você está ali junto com os seus filhos. E se você entrar nesse conceito, não, a vida é assim mesmo, eu não posso manter meus filhos fora disso. Daqui a pouco está começando a despertar algumas coisas nos teus filhos e nos teus netos antes da hora. Mas o que é isso? Negligência na questão da imoralidade. Deus não tolera imoralidade. Deus não tolera nenhuma coisa que venha induzir as pessoas à imoralidade. Por causa disso que homens e mulheres precisam se cuidar na sua maneira de se vestir. Porque a sua maneira de vestir pode despertar a imoralidade no coração de alguém. E Deus não tolera a imoralidade. Isso é coisa séria, irmãos. Nós vamos negociando alguns princípios de Deus e não sabemos por que a sociedade está vivendo um nível tão vergonhoso, tão calamitoso. Amado, você não pode brincar com os princípios de Deus. Ninguém pega um bebezinho de 6 meses, bota no primeiro banco, anda com o carro 80 horas e dá uma freada, porque sabe que vai matar a criança, porque existe uma lei, a inércia.
Ninguém brinca sem equipamento de segurança no 11º andar de um prédio, porque sabe da lei da gravidade. Ninguém brinca com isso. Por que nós brincamos com os princípios de Deus? Se Deus diz a imoralidade gera morte, por que as pessoas brincam com isso, irmãos? E depois ainda querem culpar a Deus. Onde é que estava Deus quando... Por favor, onde estava Deus? Deus estava no lugar dele de sempre. Você é que saiu do lugar onde Deus te colocou. Então nós temos que entender, amados, se nós queremos um tempo de conquista, se nós queremos abençoar o nosso tempo, muitas pessoas no ano novo, que esse ano vai ser abençoado. Irmão, o ano não vem abençoado, quem abençoa o ano é você. O ano é um ano como qualquer um outro. Em 2014 vai ter gente caindo de prédio, vai ter gente se matando, vai ter gente falindo, gente abrindo empresa, gente se casando, gente se divorciando. 2014 é um ano comum, irmãos. Para você ter um ano abençoado, você tem que ser uma bênção, porque aquele que é abençoado, ele abençoa todo lugar e todo momento que ele vive e está em nome de Jesus, amém? Então quem tem que abençoar é você. Esse ano parecia que ia ser tão abençoado. Eu não conheço isso, irmão, de ano abençoado. O ano é um ano, são 365 dias. Você é que vai buscar o Senhor para que o Senhor abençoe todos os seus dias. Esse é o seu posicionamento. Então nós vemos que aqui a imoralidade é um outro impedimento. Depois tem aqui no versículo 9: não devemos pôr o Senhor à prova. Outra versão diz: não devemos tentar a Deus, como alguns deles fizeram. E olha aqui a consequência: e foram mortos pela serpente. A imoralidade, qual é a consequência? 23 mil mortos. Tentaram a Deus, qual é a consequência? Foram mortos, atacados pelas serpentes. O que é tentar a Deus? É querer que Deus vá contigo onde Ele não disse que iria. A pessoa apronta uma: Deus tem misericórdia de mim. Não, isso é tentar a Deus. Vá pelo caminho do Senhor, vá pelo caminho pavimentado, vá pelo caminho da bênção de Deus, vá pelo caminho da graça de Deus, irmãos. Tem gente que tem prazer de andar pendurado na misericórdia de Deus. A misericórdia, a misericórdia. Irmão, tem uma estrada linda, a estrada da graça. Vai pela graça de Deus, vai pelo caminho de Deus, vai pela direção que Deus já deu para você. É difícil caminhar pela graça de Deus, é o dom imerecido. Que maravilha, que delícia é receber de Deus aquilo que você, o bem que você não merece. Então, amados, precisamos entender e caminhar que as nossas escolhas, todo o tempo da sua vida, aquilo que você colheu na sua vida, amado, é fruto da sua decisão. Não é fruto da minha decisão. Continua olhando para mim, irmãos. O sabiá é assim, de vez em quando ele fica animado, quer cumprimentar o povo, mas continua olhando para mim. Amados, devemos nos manter assim, para que não sejamos atacados. Por último, no versículo 10, vem uma coisa muito comum, né? Porque a cobiça ninguém assume, né? Eu cobiço. A idolatria ninguém diz. Até quem é idólatra não assume que é idólatra. Quem é imoral não assume que é imoral. Quem tenta a Deus às vezes nem sabe que está tentando, por causa disso ele não se manifesta. Mas tem uma coisa que é socialmente aceitável, que é a murmuração, a queixa. Versículo 10 diz assim: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Diga, consequência. Mais uma vez, você está vendo aí, amado, para cada derrapão tem uma consequência. Para cada derrapão tem uma consequência. A imoralidade, 23 mil mortos. Por Deus à prova, ataque pela serpente. E depois murmurou, foram destruídos pelo anjo. E acontece que a murmuração, eu fiz uma observação aqui, amado, que eu procurei o significado da palavra murmuração. Diz assim: murmurar, resmungar. A gente acha que resmungar não tem nada demais, né? Mas está aqui. É como se o versículo dissesse: e não resmungue, queixar-se, dizer algo contra alguém ou alguma coisa em tom baixo, daqueles que confabulam secretamente, daqueles que se queixam com descontentamento, murmúrio, murmuração, resmungo, debate secreto, desprazer secreto não declarado abertamente. Olha aí, irmãos, isso é murmuração. E nós achamos que
a murmuração. Não, eu tenho direito de expressar minha opinião. Claro que você tem um direito, mas faça isso de uma maneira que nem soe como murmuração, porque a murmuração impede você de chegar onde Deus quer que você chegue. Muitas pessoas já perderam seu emprego por causa de murmuração. Muitas pessoas não perderam emprego, mas perderam a confiança do seu chefe, do seu patrão, por causa de murmuração. Muitos filhos já deixaram de ser presenteados pelos pais por causa de murmuração. Ontem mesmo eu estava trocando meu pneu ali. O meu pneu não, que o meu não está dando para trocar ainda, ele vai ser eliminado em nome de Jesus. Mas eu estava trocando o pneu do carro e aí tinha um rapaz ali que ele estava cuidando e tal, e cochichando com um amigo dele. Só que ele não sabia que um rapaz aqui da igreja, que é o dono da loja ali, ele estava ali vendo um trabalhar, supervisionando, e ele ficou ali só de trás ouvindo o outro se queixando. Aí quando o outro terminou, ele falou, engraçado, impressionante, que agora eu assisti isso ontem e tem a ver com a pregação. E de repente o rapaz chegou e falou assim, já falou tudo que tinha que falar? O rapaz falou, porque né, eu queria sair mais cedo hoje, está chegando um monte de cliente. Assim, você deveria agradecer a Deus que tem bastante cliente e a empresa precisa prosperar para poder pagar o seu salário. Só porque você murmurou, hoje você vai ser o último a sair daqui, você vai terminar todo o serviço e vai limpar a oficina. Já pensou, irmãos? Se ele tivesse ficado caladinho na dele, né? Que tem hora, irmãos, que eu e você a gente não concorda, mas a gente guarda para nós, eu falo para o Senhor. Não murmura não, porque, irmãos, o lombo arde, a consequência vem sobre você. E quantas vezes nós reclamamos, irmão, Deus não é Procon, Deus não atende reclamação, Deus atende oração. Quando a coisa estiver esquisita, não reclama, não ora, apresenta para quem pode resolver. Quantas pessoas já mudaram a sua história, a sua vida, por causa de uma oração? Mas nós achamos que a oração não vai ter resposta. Tem resposta sim. O Senhor quer abençoar, o Senhor quer derramar sobre a tua vida nesse ano, irmão. Agora você precisa vencer esses detalhes, porque a idolatria é um detalhe, ela não vem apresentada como idolatria, senão seria muito fácil nós vencermos, mas ela vem embutida. A imoralidade, ela já faz parte da cultura, inclusive da cultura sul-americana, com ênfase na cultura brasileira. Você vai em um lugar, num balneário, levar a sua família, eu já não levo mais, porque eu já desisti, mas você leva no balneário, para o povo estar ouvindo música promíscua com mulheres seminuas, porque a imoralidade faz parte da cultura. Agora, porque faz parte da cultura, vai fazer parte da minha casa? Não, irmãos. Para mim é Colossenses capítulo 3, eu tenho meus olhos voltados para as coisas de cima, onde está Deus, porque eu não sou aqui, o meu pé está aqui, mas a minha mente está lá na eternidade. Então eu não posso assimilar a cultura desse mundo, a cultura brasileira não é minha, a imoralidade brasileira, eu não sou obrigado a ser imoral, eu só sou brasileiro, eu não sou obrigado a ser imoral, eu não sou obrigado a ser idólatra, porque na nossa cultura tem também a idolatria. Não, irmãos, o Senhor não me chamou para viver a minha cultura, o Senhor me chamou para viver a cultura do céu e influenciar a cultura da terra com a cultura do céu, e não o contrário, amém? Então, encerrando aqui, essas coisas aconteceram, versículo 11, a eles como exemplo para nós, e foram escritas como advertência sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Aí aqui que vem aquele versículo famoso, né? Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, né? Muitos de nós repetimos o versículo de maneira errada, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, mas não é aquele que está em pé, aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia, porque às vezes você está achando que você está em pé, mas você já está caído, já faz hora. Não, irmãos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você viu aqui, quando nós vamos aprofundando o entendimento de cada palavra, do significado de cada palavra, eita, eu tenho um pouquinho de idolatria, eu ando cobiçando alguma coisa, eu ando preso à imoralidade em alguma área na minha vida. Irmãos, quando a gente começa a ver, nós descobrimos que nós não estamos em pé. Estamos pensando que estamos em pé. Mas aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia.
Mas pastor, como é que eu vou fazer, pastor? É muita tentação, o meu ambiente é assim, as mulheres no lugar onde eu trabalho vão trabalhar seminua, o ambiente que eu trabalho é um ambiente que tem que mentir muito. Irmão, não existe isso. Se você está no lugar que você tem que mentir, é um bom sinal de que você tem que trocar de emprego, porque a palavra de Deus não diz para nós não proferirmos falso testemunho. Aí não abriu parênteses, mas se você for advogado, aí você, não tem esse negócio. Mentira é mentira, é para advogado, é para engenheiro, seja lá para quem for. Então nós não podemos, amado, arrumar desculpa. A palavra de Deus não abre brecha, nem exceção para ninguém. A verdade é a verdade, o poder de Deus é o poder de Deus, o Espírito Santo é o Espírito Santo, e imoralidade é imoralidade. A maior prova de que você não quer isso sobre a tua vida é que eu duvido você pegar o seu filho e fazer essa oração pelo seu filho: Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me dê um filho cobiçoso, idólatra, me dá um filho imoral, Senhor, que meu filho seja imoral todos os dias de sua vida. Você faria essa oração? Jamais. Então por que você acha que tem que tolerar isso na sua vida? Entenda que Deus não abre exceção, e que toda prova que você passe, toda tendência, toda tentação, a murmuração, seja lá o que for, o próprio Deus vai aliviar você, que o versículo 13 diz assim, e se a Bíblia diz, eu creio: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Então, amados, você fala: pastor, não aguentei, foi difícil. Você está chamando Deus de mentiroso, porque a palavra de Deus diz que junto com a aprovação Ele provê o escape, para que você possa suportar. Existem situações que você vai fugir, igual José, não é isso mesmo? José, uma vez ele foi escorraçado, os irmãos dele se livraram dele. Depois, na situação lá na casa de Potifar, ele foi colocado numa situação em que novamente ele foi tirado, e ele saiu da tentação. Existem situações que você vai sair da tentação, você vai fugir. José viu a mulher de Potifar dando em cima dele, disse: não, e saiu correndo, saiu até pelado. A mulher ficou com a roupa dele na mão, ele fugiu. Mas na cadeia ele fugiu da cadeia? Sim ou não? Para cada situação você tem que ter um comportamento. Do pecado você foge, a provação você suporta. Você não pode fugir da provação. Então depois José foi para a cadeia. Ele não fugiu da cadeia, ele não arrumou um motim, não tacou fogo no colchão, nada disso. Eu estou aqui na cadeia, eu vou suportar. Então é isso que o versículo diz aqui. No momento que você tiver de sair, saia, não cometa nenhum desses pecados. E no momento que você tiver que suportar pressão, porque o ambiente que você trabalha é um ambiente cobiçoso, idólatra, imoral, ali as pessoas tentam a Deus, nesses momentos eu vou suportar, porque Deus já me deu condições para suportar, e o mesmo Deus que está permitindo que eu seja provado, Ele me dará o escape. Amado, se você aplicar esses princípios ao que você recebeu hoje aqui, antes de colocar o seu planejamento: Senhor Deus, aqui está o meu planejamento para esse ano, minha vida pessoal. Em primeiro lugar, o meu tempo a sós com Deus, porque você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muda toda e qualquer situação. Você lembra daquela pregação que eu fiz, o Espírito Santo toca-nos outra vez? Quantos estavam aqui quando eu preguei que o Espírito Santo tocou na Virgem Maria, ela ficou grávida? Ela era uma virgem, ficou grávida. A sua prima Isabel já era uma senhora idosa, o Espírito Santo tocou e ela ficou grávida. Amado, quando o Espírito Santo toca, até quem não pode criar algo, cria, porque o Espírito Santo de Deus é assim. Basta ver Gênesis capítulo 1, nós que começamos a ler a Bíblia novamente esse ano, começa dizendo o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era a terra que os teólogos chamam de caótica, a terra destruída depois da queda de Satanás.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amado, tudo que precisa para se criar novas as coisas é o Espírito de Deus sobre a tua vida. Então a tua vida começa aqui, olha, TSD. O que significa? Tempo a sós com Deus, o horário e o local. Comece a tua vida chamando o Espírito Santo para a tua vida, que ainda que tua vida, teus planos, projetos, sonhos, família, seja sem forma e vazia, ainda que a tua situação seja caótica, Deus vai criar um paraíso na tua vida para a glória dele. Agora você precisa respeitar esses princípios e fugir desses 5 impedimentos que não deixam você viver o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Alguns irmãos estão com lombardido, né? Acharam que é o primeiro culto do ano, seria aquele culto para você sair daqui motivado, alegrão. O pastor falou que eu vou conquistar tudo, mas eu fui para a igreja só para o pastor revelar meus pecados, né? E deve ter marido perguntando à mulher: você conversou com o pastor? Né? Porque nós falamos tantas coisas aqui, e tem mulher também perguntando para o marido, né? O marido perguntando para a mulher se conversou com o pastor. Mas amados, essas 5 coisas impedem você de chegar. E o que nós vemos aqui, infelizmente, a maioria do povo de Israel morreu no deserto por causa disso. Era esse o propósito de Deus? Sim ou não? Sim ou não? O propósito de Deus era matar o povo no deserto ou levar para a terra prometida? Deus não falou ao povo de Israel: olha, eu vou tirar vocês da escravidão de Faraó, e sabe o que eu vou fazer? Vou matar vocês todinhos no deserto. Ai, que delícia! E não, irmãos, você vai para uma terra que tem leite e mel. Esse era o propósito de Deus. Só que no meio do caminho o povo fez um monte de escolha errada, e olha a lambança que virou. Eu imagino Deus falando: eu não acredito. Eu imagino Deus falando: eu não acredito, meu Deus, né? Que eu tirei o povo sonhando tanta coisa para eles, e eles fizeram essa lambança. Mas como é que eles vão para a terra que emana leite e mel, cobiçando, adulterando, fazendo tanta coisa ruim? Que o Senhor nos livre, amado, e que nós possamos viver um novo tempo de Deus em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por vocês e pedir que esse novo tempo do Senhor seja um tempo onde você possa experimentar coisas poderosas dele na sua vida e no seu coração. Creia que se você fizer essa corrida, saltando esses obstáculos, não há limite para as suas conquistas, em nome de Jesus. E você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Deus não tem nada limitado para você, não, amados. Nosso Deus é um Deus da abundância, da supra-abundância, da além-abundância. E eu tenho certeza que o Senhor vai te marcar nesse novo tempo. O teu coração vai se abrir e você vai experimentar coisas tremendas em Deus. Fuja do pecado. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Esse ano, antes de pedir qualquer coisa para Deus, peça a vida de santidade, e o Senhor vai te surpreender em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, comece você mesmo a falar com o Senhor nesse momento. Qual foi a área dessa pregação que mais tocou no teu coração? Foi a cobiça? Foi a murmuração? Você tem uma predisposição para reclamar, murmurar de tudo? Coloque isso diante de Deus. Isso é um impedimento para a sua vida. Deus quer te levar a lugares altos. E a murmuração dessa lista de 5 pecados é a primeira que mostrou para nós terríveis consequências. Tire a murmuração, tenha um coração grato. É imoralidade, faça com Deus um pacto para limpar teu coração, santificar seu coração. Senhor Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor nesta hora, clamando, Deus, pela Tua intervenção em nossa vida e em nosso coração. Visita, Deus, o nosso coração nesta hora. Visita, toca-nos. Acenda, Deus, as Tuas luzes dentro do nosso coração. Revela o nosso pecado. Nós não queremos viver em pecado, queremos viver em santidade. Não queremos viver a vida que nós queremos para nós, mas a vida que o Senhor preparou para nós. Abrimos mãos dos nossos desejos carnais. Abrimos mão, ó Deus, de tudo aquilo que está em nós, mas que não pertence a nós. Livra-nos, Deus, da cobiça. A cobiça é um grande engano.
A cobiça, Deus, é uma tentativa de entregar ao Senhor um atestado de infidelidade. Nós não queremos cobiçar nada de outras pessoas. Queremos antes nos contentar com aquilo que o Senhor já tem nos dado. E é mais que suficiente. Temos mais roupa do que somos capazes de vestir em uma semana. Temos mais comida em casa do que somos capazes de comer em um dia. Temos, ó Deus, um abrigo muito melhor do que nossos avós e bisavós. Temos em casa mais conforto hoje do que Dom Pedro I teve. Nós te agradecemos, Deus, porque nós podemos ter ar-condicionado, comunicação, celular, ruas asfaltadas, Senhor. A maioria de nós aqui pode ver a chuva que for, que não leva a nossa casa, não destele a nossa casa. Deus, e nós esquecemos de te agradecer, porque já temos demais, muito além do que merecemos e precisamos. Mas parece que o nosso coração sempre se volta para aquilo que ainda nos falta, Pai. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a ler cada situação com os teus olhos e não com a murmuração, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até aquilo que nós não gostaríamos de estar desfrutando, na verdade coopera para o nosso bem. Leva-nos a entender isso, Pai, e que nós possamos dominar a nossa boca e o nosso coração contra a murmuração em nome de Jesus. Livra-nos de tudo que é imoral, tudo que é ilegal, tudo que é indecente, tudo que desagrada ao teu coração. Que a imoralidade não é só a pornografia, Senhor. A imoralidade é tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é crime, tudo aquilo que não é aceitável, Pai. E que nós possamos ter a nossa mente enquadrada em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que não envergonha, nisto pensai, que a nossa mente seja voltada para isso, não para a imoralidade, Senhor. Que nós não estejamos tentando, Senhor, comprando além do que ganhamos, ó Deus, achando que o Senhor é obrigado a cobrir as nossas besteiras. Ó Deus, que nós não estejamos tentando o Senhor no excesso de velocidade no trânsito, na ultrapassagem do sinal vermelho, que tudo isso é tentar a Deus e achar que Deus é obrigado a nos trazer livramento. Muito obrigado, Pai, por esta palavra nesta manhã. Leva-nos a experimentar isso na totalidade, que nós possamos, Deus, viver o que o Senhor tem para nós, e que esse novo tempo que começou na quarta-feira, nós possamos consagrar e abençoar este tempo, Pai, porque não existe ano abençoado, existem pessoas abençoadas, filhos abençoados, e nós somos abençoados, e nós vamos abençoar esse novo tempo em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção para esta semana, é a primeira semana completa desse ano, que o Senhor nos faça prosperar, que nós não estejamos intimidados diante dos desafios que nos esperam nesta semana. Vá à nossa frente, prepara o nosso caminho, e que agora, Deus, nos almoços nas famílias seja um tempo de comunhão, de alegria, que o Senhor possa abençoar as famílias, leva-os na tua paz, livra-os, ó Deus, de acidente, desastre, do motorista alcoolizado, do motorista irresponsável, que os teus filhos sejam guardados pelo Senhor, e que eles possam se voltar para a tua palavra, para a oração, que esse ano seja um ano de santificação, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você. Não esqueça de passar ali para comprar o CD, para dar de presente para alguém. Apenas R$15, você vai abençoar a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Amém.